Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo, este projeto que tem vindo a acontecer desde os últimos 4 anos. Estamos na quarta temporada e é um projeto em que nós encaramos o nosso caminho de santidade, que somos convidadas a percorrer, contanto que vivemos neste mundo, com todas as suas potencialidades e que não estando na moda é moda. Por isso é que todo o layout deste ano é com imagens relacionadas com a moda. Portanto, é uma formação holística que pretende ajudar-nos a sonhar com ambição e a atuar com convicção. Nas últimas duas sessões tivemos a primeira pensando que temos santos que nos ajudam do céu e que nos inspiram e que intercedem por nós. Tivemos algumas luzes e algumas ideias sobre a vida do Carlo Acutis, que a canonização vai ser dia 27 de abril deste mês, um jovem que morreu com 15 anos, italiano, nasceu em Londres, mas depois viveu em Milão e que morreu com uma leucemia fulminante. Ele foi declarado venerável pelo Papa Francisco e o Papa fala dele como o reflexo e a imagem adequada da santidade da porta ao lado, porque o Carlo foi um jovem super normal, com hábitos iguais a todos os adolescentes da sua época e da nossa época, gostava de estudar, de jogar futebol, de estar com os outros, e no funeral foi muito bonito ver que havia muitas pessoas de outras religiões que a família não conhecia, mas que eram amigos que ele tinha feito na rua, porque ia pela rua fazer companhia aos pobres e a quem levava sacos de cama. Ele contava que descobriu um grande amigo, Jesus, e que esse precioso tesouro queria compartilhá-lo com todos. E como é que ele chegou também a partilhar através das redes sociais, não é? Ele chegou a fazer uma exposição dos milagres eucarísticos, tinha muita capacidade e muitas potencialidades tecnológicas e, portanto, também tirou partido disso para transmitir a sua fé. É muito conhecida uma frase sua em que todos nascem como seres originais, mas muitos morrem como fotocópias. E ele não queria e apelava a que as pessoas não quisessem morrer como fotocópia e dizia que a nossa bússola deve ser a palavra de Deus com a qual nós devemos confrontar-nos. Para atingir essa meta, ele dizia que era preciso dois meios muito especiais, não é? Falava dos sacramentos e da oração. E é bonito ver como ele colocou no centro da sua vida o sacramento da Eucaristia, que ele chamava a sua autoestrada para o céu. E queria mesmo, e dizia, que estar sempre unido a Jesus, e isso era o seu programa de vida. Portanto, acho que vale a pena, quem tiver mais interesse em aprofundar na sua vida, sobretudo agora neste mês da canonização, está a gravação do episódio está no podcast. Depois tivemos a Mafalda Líbano Monteiro, também nesta dicotomia, santos que intercedem por nós, pessoas que nos inspiram, pedi à Mafalda para nos falar da vida a três. Porque a Mafalda casou em outubro do ano passado e foi bonito também ver que ela dizia: Eu sinto-me pequenina, trago a experiência que tenho, o caminho que nós fomos fazendo, e foi falando como é que ela foi construindo esta vida a três, não é? Desde que conheceu o António, é bonito também ela dizer que a vida a três não começou no momento em que ela conheceu o António, o seu atual marido, mas que nós fomos sendo preparados, cada pessoa sendo preparada, vai sendo conduzida de forma cuidadosa até ter um discernimento mais claro sobre a sua vocação, não é? Mafalda diz que só depois de conhecer o António é que percebeu a vocação na sua totalidade. E também foi uma oportunidade que a Mafalda teve, como referiu, para conhecer quem era por dentro e cuidar do seu conteúdo para entregar o melhor conteúdo na sua vida de casada. Foi contando muitas peripécias ou episódios, ou o seu mundo interior também foi muito bonito, que eles conheceram-se na JMJ em agosto de 2023, no stand do Apoio à Vida, onde a Mafalda trabalha, e casaram-se em outubro, portanto, um ano e meio depois já estavam casados. E é bonito ver como eles foram contando com Deus na sua vida, por isso é que eu pus este título Vida a Três, não é? Ela dizia que, a certa altura, também do seu discernimento, entregaram-se a Deus e pediram para Ele estar presente no seu discernimento. Também contaram com outras ajudas muito razoáveis, não é? Ajuda de um padre, ajuda de casais inspiradores para construírem bases sólidas. Foi bonito também ouvir a Mafalda a dizer que começaram por falar dos temas que os poderiam fazer acabar. Isto realmente é elucidativo também das prioridades que têm, também sabendo a idade que tinha cada um deles, não é? Que queriam no namoro ter uma relação séria e no fundo também não fazer o outro perder tempo.
e foram rezando e percebendo onde é que eram chamados em cada momento. Também agora vivem em Beja e a Mafalda é de Lisboa de sempre. E uma coisa que eu lhe pedi para dizer, porque ela disse-me a mim uma vez há pouco tempo, em janeiro, que dava-lhe imensa paz pensar que os piores momentos da sua vida seriam vividos com o António. Isso dava-lhe muita paz. E também foi bonito ouvi-la contar o que o António disse no dia do pedido, que cada um tem consciência que não preenche no outro a sede de infinito, que esse desejo de maior só pertence a Deus e a consciência das nossas limitações, de que a felicidade do outro não depende só de cada um, confirma que não é possível esta vida sem ser a três. Portanto, também foi muito bonito perceber que realmente este título se enquadrava perfeitamente na mensagem que a Mafalda tinha para transmitir, que no fundo é a sua vida. Também nos disse, sentia-se muito pequenina, que vivia tentativa e erro, e depois dizia tentativa, erro, 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 tentativa, e que aprendeu muito também dos pais, não é? Que rezavam em conjunto, que rezam em conjunto por eles e com eles. Como Mafalda são 9 irmãos, o mais novo é adotado e foi adotado com um tumor, que agora está ótimo, mas de facto também manifesta a generosidade da família. E foram-se rodeando também os pais da Mafalda, e isso também foi um exemplo inspirador de outros casais que os ajudassem a fazer um bom caminho. E a Mafalda também vê nos pais o exemplo de que cada um cuida muito do outro e do casamento. E por último, mas sem reduzir o tema, a mensagem da Mafalda ao que eu te acabei de dizer, acho que vale mesmo a pena ouvi-la em direto na gravação do podcast. A Mafalda também falou de que aprendeu a ter a casa aberta com os pais, não é? E que os seus sogros também têm essa perspectiva, não é? De ter a casa aberta a outras famílias e a outras pessoas, hum, para abrir-se ao amor de Deus também através da relação com as outras pessoas. Hoje vamos falar de um santo, não é? Vamos alternando e vamos falar de São Tomás de Aquino. Eu confesso que quando pensei no planeamento do passo a passo para este ano, fez-me todo o sentido incluir São Tomás de Aquino. Um, e quando pensei que tinha que ser eu a preparar, confesso que me senti mesmo muito pequenina e que para mim foi uma aprendizagem enorme também aprofundar em São Tomás de Aquino. Vou dar aqui algumas pinceladas, acho que vale a pena conhecer a sua vida e recorrer sobretudo à sua intercessão. Doutor da Igreja, em que São Pio X, num documento pontifício, recomendou que se conservasse os princípios filosóficos estabelecidos por São Tomás de Aquino. É mesmo uma referência na fé, na doutrina, na piedade, e que nos ensinou é que a ciência das coisas criadas é compatível com a fé, não é? A analogia entre Deus e as suas obras é bonito também ver pelos ensinamentos de São Tomás como é que nós podemos aprofundar nisso. Portanto, quem foi São Tomás? São Tomás foi um italiano, não é? Nasceu na Sicília e começou os seus estudos iniciais, começaram com os monges beneditinos, mas ele com 19 anos ingressou como seminarista na Ordem dos Dominicanos. A sua vida foi dedicada ao estudo, ao ensino da filosofia e da teologia e escreveu ao todo 60 livros, pensando que ele entrou com 19 anos, não é? Na Ordem dos Dominicanos e morreu com 49. Portanto, em 30 anos escreveu 60 livros, uma média de 2 livros por ano, pensando que um dos livros que ele escreveu e que não acabou é a Suma Teológica, que tem como base as 5 vias de São Tomás, não é? Uma explicação teológica e filosófica da existência de Deus. E foi São Tomás de Aquino que reintroduziu a filosofia aristotélica no mundo europeu. E com isto dá para nós percebermos ou termos alguma ideia do que é que realmente nós podemos aprender com São Tomás, que se quis tornar num frade dominicano por ser também uma ordem em que ele queria rejeitar toda e qualquer ambição, escolhendo uma ordem mendicante. E aqui nós vemos nesta imagem a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que se considera um intelectual apaixonado por Deus e que ensinou em Itália, foi mandado para Colónia, onde esteve a aprofundar a sua tese sobre Aristóteles, e depois também esteve em Paris a ensinar e voltou para a Itália, onde intensificou os seus estudos sobre Aristóteles. São Tomás de Aquino também fez o hino Pange a Língua para a festa do Corpo de Deus e a Suma Teológica é o livro que eu estava a falar, que é composta por 5 partes para demonstrar a existência de Deus. Portanto, o centro da sua obra é a confiança na razão e nos sentidos,
que a filosofia é serva da teologia, mas a fé não anula a razão. Isto para nós, até nos tempos atuais, é muito importante, não é? Aprofundarmos a nossa fé sem termos medo de racionalizar também a nossa relação com Deus, no sentido de usar mesmo a razão, usar a inteligência, porque Deus é infinito, é inesgotável, e nós temos a inteligência também para tentar abarcar mais da existência de Deus, porque assim também podemos amá-lo mais, não é? Conhecendo-o melhor, podemos amá-lo mais. E São Tomás de Aquino ensina-nos muito com isso, e pensando que viveu 49 anos, não é? Desde 30 anos como monge, os outros 19 foram a sua adolescência, a infância e adolescência normal, de facto é muito inspirador para nós. Dizia Chesterton, o famoso escritor inglês, que Tomás reconciliou a religião com a razão, porque na altura também não estavam assim muito amigas, a religião e a razão, porque as pessoas tinham medo de aprofundar na fé, não fossem encontrar alguma coisa que contrariasse o que estava descrito na doutrina da Igreja, por terem essa racionalidade levada até ao extremo. E São Tomás de Aquino afirmou e comprovou, e nós comprovamos também, que de facto não há qualquer incompatibilidade e que os sentidos são janelas da alma, não é? E o intelecto tem o direito de se nutrir de fatos concretos, e temos também o dever, de alguma forma, de utilizar a inteligência no nosso relacionamento com Deus, assim como utilizamos a vontade e os sentidos. Portanto, as 5 vias de São Tomás, não é? As célebres 5 vias, que recolhem, em boa medida, também as reflexões de filósofos anteriores. Isto dizíamos que São Tomás trouxe para a Europa a doutrina de Aristóteles. As 2 primeiras vias propõem a ideia de que as causas, as cadeias causais, isto depois são conceitos muito filosóficos, que acho que eu vou tentar simplificar ao máximo, também porque não sou especialista nenhuma, mas porque penso que também do ponto de vista da sessão, o importante é nós termos alguma ideia do que é que ele aprofundou, não é? Observamos que na natureza não se pode prosseguir do passado até ao infinito, mas deve ter havido um primeiro motor e uma causa primeira, não é? Também fala da contingência da limitação dos seres e que deve haver algum ser incondicionado e necessário. Fala da perfeição, portanto, há uma perfeição participada nas coisas e nas criaturas, mas o que é que se induz daí? Deduz que há alguém que é totalmente perfeito, não é? E depois fala também da ordem. Eu vou aqui só aprofundar, não dar algumas ideias sobre cada uma destas provas da existência de Deus. Temos este movimento do motor primeiro, não é? Existe um motor que dá a propulsão e o movimento ao corpo que é movido, portanto, esse corpo, esse motor primeiro que não foi movido por ninguém, tem que ser uma causa primeira que colocou o primeiro movimento em tudo, não é? E esta causa primeira é o próprio Deus. Temos a causa não causada, ou seja, não tanto pelo movimento, mas sim pela causa em si. Tudo foi causado no mundo, exceto a primeira causa, não é? O primeiro momento em que uma primeira coisa aconteceu, essa causa não causada é Deus. Está aqui a Renata, que é filósofa, portanto eu espero não estar a meter o pé na argola demasiado, mas pronto, vou continuar. Temos também a terceira via de São Tomás, que é sobre a necessidade e a possibilidade, não é? Nós temos um ser necessário e seres possíveis, que podem existir ou não existir, e seres necessários que, independentemente das contingências, existem. Portanto, existe um ser que é, e esse ser que é, foi e sempre será e sempre foi, esse é o ser necessário e é o próprio Deus. Depois temos os graus de perfeição, não é? Há diferentes graus de perfeição, até nós próprios nos apercebemos, não é? Há pessoas que têm capacidade para umas coisas, outras têm capacidades para outras. Há um grau de aperfeiçoamento nos talentos de cada um que é muito identificável, e há uma hierarquia entre os graus de perfeição que pode classificar os seres entre a bondade e a nobreza. Deve haver um padrão de excelência que serve para a correção dos seres mais evoluídos, e esse padrão é Deus, não é? O ser por excelência, a perfeição das perfeições. E depois a questão do governo supremo, não é? Há uma organização das coisas e dos seres materiais que tem que ser dada por um governo supremo, e esse governador é o próprio Deus. Portanto, temos aqui a questão do motor, não é? Do movimento, da causa, da contingência, da perfeição e do governo. O que é que São Tomás também nos ensina? Que Deus conserva as coisas tanto no seu ser como no seu atuar. E que nós, criaturas espirituais, nós atuamos livremente. E as obras que fazemos são nossas, não são de Deus. Mas Deus quer sustentar-nos como fiador da nossa liberdade, não é? Deus quis assumir o risco da nossa liberdade, sabendo que nós íamos errar.
E São Tomás fala-nos da distinção entre a causalidade criadora de Deus da causalidade das criaturas. Quer dizer, Deus não nos tira o protagonismo, não é? Deus, as coisas são nossas e não são de Deus. Deus governa tudo, não significa que não nos respeita, não respeita a nossa autonomia, mas de facto, Deus não se vai intrometendo na criação para corrigir as coisas, mas por outro lado também não deixa as coisas ao Deus dará, não é? Como se diz, não é? Portanto, não podemos dividir demasiado pensando que Deus está a controlar tudo ou a separar demasiado a providência da criação. E para governar o mundo, Deus vale-se também da nossa ação, não é? Respeitando o nosso próprio âmbito. E isso manifesta também a bondade de Deus, não é? Que quer contar connosco para conduzir a criação até ao fim. Muitas vezes penso que já todos ouvimos dizer, não é? Que o trabalho que cada um faz, no fundo, é o nosso contributo para a criação. E Deus quer nos dar esse protagonismo. E nós que somos crentes chamados e criados por Deus pessoalmente, não é? O homem é o único ser que é querido e amado pessoalmente por Deus, somos chamados a cooperar com Deus no cumprimento do seu plano. E por isso participamos também de alguma forma da criação. E Deus pede-nos, não é? Para cuidarmos deste mundo e para o levarmos outra vez para Deus. E o que é que isto nos leva a pensar? Se Deus cria, sustenta e dirige tudo com bondade, então afinal, de onde é que vem o mal? Pensando que o mal é a ausência de bem e que o bem existe, parece óbvio que o mal também tem que existir, não é? Porque é a ausência. E é necessário enfrentarmos a questão do mal num mundo que é bom, criado por um Deus que é muito bom. E São Tomás argumenta que a providência divina não exclui o mal nas coisas, não é? Deus não o causa, mas também não o suprime a ação das causas segundas, que somos nós, que podemos falhar, porque Deus quer assumir o risco da nossa liberdade. Portanto, um defeito num efeito desta causa segunda deve-se à própria, não é? E não é imputável a Deus esse mal, é imputável a cada um de nós porque somos seres livres e responsáveis. Deus não permitiria de modo nenhum que existisse algum mal se não fosse tão bom que pode tirar de um mal um bem maior. E às vezes por nós a nossa santidade também requer isto, é conseguir identificar o bem maior que está por trás deste mal que está a acontecer, que me está a acontecer, que eu estou a ver, que eu estou a passar. Portanto, pertence à bondade de Deus a permissão dos males e a obtenção de bens maiores a partir deles. E Deus conta, quer respeitar a nossa liberdade, mesmo quando nós atuamos mal. Portanto, Ele quer mesmo que nós consigamos escolher o bem com toda a nossa liberdade. E como dizia, não é? Sendo a definição do mal a privação do bem, é, tem que existir realmente o mal para que de facto isto possa acontecer. E aqui é também pensarmos que se o mal existe, Deus existe, pois o mal não existiria se desaparecesse a ordem do bem, cuja privação é o próprio mal. E pensando também em São Tomás de Aquino e na sua piedade, não é? Porque também queremos relacionar-nos com Deus com a inteligência, com a razão, percebermos, tentarmos abarcar mais de Deus para podermos amar mais a Deus, também nos ajuda a aproximarmos de Deus com a piedade dos santos. E em concreto, São Tomás de Aquino ensina-nos a sua piedade através desta oração que é o Adoro-te Devote, que é uma oração dirigida à Eucaristia, que é muito bonita, reza-se muitas vezes perto da festa do Corpo de Deus e de facto vale muito a pena ler o Adoro-te Devote, não é? Que vê-se que é mesmo alguém que conhece bem a doutrina e que quer manifestar a Deus a sua fé e o seu amor. Adoro-te com amor, Deus escondido, que sob estas espécies és presente, dou-te o meu coração inteiramente em tua contemplação desfalecido. Tem várias estrofes, eu não vou dizer tudo, acho que vale muito a pena cada uma dizer diante do Santíssimo, mas que manifesta também que a verdadeira adoração, a humilhação exterior do corpo, manifesta e estimula a nossa devoção interior da alma, não é? A ânsia de nós submetermos a Deus, de o servirmos e de o amarmos mesmo, não é? Porque aprendemos muito diante do sacrário, porque percebemos que Deus de facto não se privou de nada, nem de ser uma coisa, para que nós nos possamos aproximar dele com confiança. Dizia São José Maria que ah, o sacrário é a cátedra de todas as virtudes, não é? É uma inspiração também de São Tomás de Aquino, que também o próprio Cristo na cruz nos dá exemplo de todas as virtudes, e na Eucaristia é
a cátedra excelsa, não é? De amor e de humildade, porque nós aprendemos a servir com um serviço alegre e servir todos, porque Deus está na Eucaristia disponível a servir e todas as pessoas, independentemente de o tratarem bem ou mal, não é? E aqui nós podemos aprender também no nosso dia a dia, no trabalho, na família, nas situações normais, saber esperar, não é? Jesus espera-nos no sacrário com infinita paciência, acolhe todas as pessoas com infinito amor. E nós às vezes não sabemos esperar, não sabemos acolher, não estamos disponíveis, não é? O silêncio de Jesus é eloquente para aqueles que às vezes querem falar muito, ou que estão a mil, ou que estão em mil coisas ao mesmo tempo. E Deus abre-nos um horizonte novo, não é? Uma oportunidade constante de nós sermos mais de Deus e de levarmos mais Deus connosco. E ao contemplarmos Deus no sacrário, nós percebemos também que podemos entregar tudo a Deus retamente, não é? Deus faz imenso fechado no sacrário. E nós às vezes queremos brilhar, não é? E percebermos também que a transcendência de nos darmos aos outros, de gastarmos a nossa vida, de não fazer muito barulho, é um dom, é muito sábio e é o que Deus nos ensina, não é? Rebaixa-se a tudo, admite tudo, expõe-se a tudo. E isto ensina-nos muito, não é? E nós, a proximidade com o sacrário, com a Eucaristia, faz-nos crescer muito em amor a Deus, em amor às outras pessoas e em amor também à nossa condição de filhas de Deus, queridas e amadas, mas também limitadas. Também é conhecido São Tomás de Aquino, além das 5 vias de São Tomás, quer dizer que não tem comparação nenhuma, mas eu gosto imenso das ideias de São Tomás sobre a alegria. Então, ele dá várias ideias sobre esta virtude, não é? Que é uma paixão produzida pelo encontro com aquele que se ama, é uma sensação, é um sentimento de prazer que não é puramente sensível, mas que vai acompanhado de alguma racionalidade. Então, São Tomás de Aquino dizia que o termo alegria só se usa para o prazer que acompanha a razão. Por isso é que nos animais não se fala de alegria, mas sim de prazer. No nosso caso, é um prazer espiritual, e que vem de nós possuirmos um bem que antes tinha sido amado e desejado. E então, como é que nós podemos fomentar a alegria? Pensando que a alegria cristã é consequência de possuir o bem maior, que é o próprio Deus, pela fé, pela caridade, também é o fruto de viver as virtudes, não é? E aqui nós alcançamos um outro mundo muito maior em relação à alegria. Por isso é que a paixão oposta à alegria é a tristeza que é causada pela distância em relação a Deus, não é? Porque é o bem que nós desejamos mais e quando nos distanciamos desse bem, provocamos a tristeza em nós, não é? E aqui São Tomás de Aquino dá 5 remédios contra a tristeza. O primeiro remédio é também sabermos concedermos alguma satisfação. É evidente que um dia cheio de amarguras pode acabar bem com um gelado, com uma cerveja, com alguma satisfação que nos ajuda também a alegrar o corpo e daí também a alegrar a alma. Para nós, pensando estes dias tristes em que nós não conseguimos superar um certo peso interior que nos contamina o ânimo, que dificulta as relações com os outros, nós podemos pensar alguma estratégia para superar o meu mau humor e recuperar o sorriso. Vamos seguir a receita de São Tomás, não é? Primeiro remédio, conceder-nos uma satisfação. O segundo remédio é chorar, não é? E até diz o Papa Francisco que certas realidades da vida só se veem com os olhos que foram limpos pelas lágrimas. E às vezes nós não aprendemos a chorar, não é? Às vezes esse momento do choro ajuda-nos, porque é um escape, não é? Parece que a amargura acumulada pode realmente sair com um momento de choro. Depois temos a compaixão dos amigos, não é? Ajuda-nos tanto falar com alguém, é um alívio enorme a possibilidade de nós abrirmos a alma com uma pessoa amiga. Às vezes basta uma mensagem, um telefonema, parece que tudo fica novamente iluminado. Portanto, uma satisfação, o choro e a compaixão dos amigos. Depois a contemplação da verdade, não é? Porque se nós vemos a beleza da natureza, uma obra de arte, ouvir música, uma paisagem, pode ser um bálsamo eficaz contra a nossa tristeza, não é? Muitas vezes nós ouvimos falar, as pessoas têm aqueles momentos zen que ficam a olhar para nada, mas que no fundo estão a contemplar a natureza, a agradecer a Deus, a criação, mesmo sem verbalizarem isso, não é? Mas de facto nós somos seres contemplativos, não é? E somos seres que se apercebem, não é? Da beleza da criação, da ordenação das coisas, do movimento, da luz, da beleza, e podemos também contemplar a verdade. E o quinto
super básico, não é? Mas que realmente é muito acessível, é dormir e tomar um bom banho. Eu até me lembro, eu aqui li tomar um bom banho no recurso que utilizei para esta sessão, mas eu até me lembrava que era um banho frio, portanto, no fundo, a pessoa também tem consciência que consegue superar. E eu muitas vezes me lembro disso, uma coisa mesmo pequena, mas quando chove aqueles dias que chove imenso, que a pessoa vai à chuva, apanha imensa chuva o dia inteiro, eu fomento em mim uma certa alegria, uma certa satisfação, porque uma vez ouvi alguém dizer que andar à chuva ajuda às depressões. Eu penso, eu tenho que, eu estou ótima, estou super, consegui superar este desafio de andar à chuva, ficar molhadíssima, ser, pronto, pelo menos esta batalha do dia está a ganhar, depois logo se vê, não é? E é profundamente cristão nós também compreendermos que para remediar um mal espiritual às vezes é necessário um alívio corporal, não é? Deus fez-nos homens com corpo e alma, ao mundo material, e portanto também dormir bem, tomar banho, ajuda, porque o corpo e a alma estão intimamente unidos, portanto juntos formam uma só pessoa, portanto assim o mal-estar de um deles também provoca um mal-estar no outro, e aqui dá-nos alguma satisfação também saber que somos profundamente humanas em todas as suas dimensões, não é? Pensando em Jesus, caminho, e modelo do caminhante, dizia São Tomás, se procuras por onde deves ir, acolhe Cristo em ti, porque Ele é o caminho. É melhor andar pelo caminho, mesmo que seja a cochear, do que caminhar rapidamente fora do caminho. Porque aquele que vai a cochear pelo caminho, embora pouco avance, vai se aproximando da meta. Cada vez que nós procuramos imitar Jesus, estamos a tomá-lo como caminho, não é? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho muita devoção também a associar isto, não é? Sou o caminho, portanto, orienta a nossa vontade, sou a verdade, portanto, ilumina a nossa inteligência, e sou a vida, portanto, alarga o nosso coração, não é? Dilata o nosso coração. E nós todos estamos num caminho, o que é o caminho da vida, e uma vez que o próprio Jesus é o caminho, não é? Passo a passo, um dia de cada vez, chegaremos ao destino sempre que nos mantenhamos nele e avancemos, não é? O que é que significa identificarmos com os ensinamentos de Jesus, o seu estilo de vida e, estarmos abertas, não é? Este é o ensinamento, não é? A ideia também do passo a passo, não é? Nós contarmos com os intercessores do céu e contarmos também com pessoas inspiradoras que estão ao nosso lado e que estão à nossa volta e que existem no mundo e que nos dão uma perspectiva muito bonita e muito mais rica, porque nos complementam, porque cada um também tem as suas características, as suas sensibilidades, e de facto ajuda-nos muito a olhar para os outros e deslumbrarmos também pelo amor de Deus que fica plasmado na existência das outras pessoas. E para terminar, só duas virtudes, a mansidão e a prudência, que também São Tomás de Aquino assinala, que é próprio da mansidão, aquietar a paixão da ira, não é? Como falávamos da alegria, também é claro que a ira pode estar presente na nossa vida, ameaçar eficaz, ameaçar a nossa paz e a paz dos que nos rodeiam, mas é importante que nos conheçamos e que este conhecimento, com a ajuda da graça de Deus, pedindo a Deus, que é manso e humilde de coração, teremos essa base firme, não é? Para esta batalha, para conseguir a paz interior e termos essa mansidão. Muitas vezes o obstáculo, como dizíamos isso, não é? O mal que há surge do distanciamento em relação a Deus. Portanto, aqui alimentarmos em nós essa mansidão interior que muitas vezes vem até de julgarmos os outros, que não é missão nossa, mas que podemos olhá-los como filhos de Deus e projetá-los até a felicidade do céu, não é? Sem criticar, não é? Isso às vezes dificulta-nos a relação com os outros e também nos empobrece enquanto pessoas. E estes aborrecimentos que às vezes temos podem servir para nós diagnosticarmos um coração que necessita de sossego, de paz interior, que nós podemos pedir ao Espírito Santo, não é? Para conhecer bem os impulsos mais escondidos que estimulam as nossas ações. E a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Depois temos a prudência, que é uma virtude cardeal, não é? Também falámos na primeira edição do Passo a Passo, que tem três momentos, não é? A deliberação, a decisão e o império, não é? Os primeiros dois dão-se unicamente na nossa ração, não é? Nós deliberamos, pensamos quais é que são as opções que temos, os prós e os contras de cada uma, depois temos a decisão, não é? Decidimos racionalmente e com a graça de Deus qual é que é o melhor caminho, e o terceiro é o que nos leva à ação, não é? E São Tomás diz que nas coisas que dizem respeito à prudência não há ninguém que se basta a si próprio, por isso é preciso estarmos atentos às circunstâncias que são variáveis, que podem aconselhar a adaptar o plano, a tomar uma nova decisão para conseguir o bem pretendido,
conhecer a realidade, não é? Um pressuposto indispensável para realizar o bem. Também não basta a boa intenção, não é? Ou a boa vontade, é preciso andar, na verdade. E não basta deliberar e decidir, é preciso passar à ação, não é? E nisto consiste este terceiro e último momento da verdadeira prudência, que é o império ou execução, que São Tomás considera ser o mais importante, não é? Porque de nada vale nós conhecermos o caminho se nós não o chegarmos a percorrer. E por isso pode ser imprudente não apenas por precipitação ou por indecisão, mas também, e muitas vezes nos acontece, por nos determos perante os obstáculos ou por negligência ao omitir aquilo que devemos fazer, muitas vezes por algo tão simples como o esquecimento, não é? Sermos também pessoas demasiado superficiais. E acabava aqui esta parte, São Tomás de Aquino, espero que tenha ajudado alguém, pelo menos tanto como me ajudou a mim, não é? Aprofundar neste santo, pensar nestes conselhos para a alegria, nas provas da existência de Deus, da causa, do movimento, da perfeição, da ordem, não é? Que também nos vai ajudando também a racionalizar e aprofundarmos na nossa fé, o Adoro Te Devote, que também ajuda tanto, a mansidão, a prudência, de facto um conteúdo super rico, numa vida tão curta, de 49 anos, e que nos pode ajudar também na nossa relação com Deus, e aprofundarmos nas razões da nossa fé. A próxima sessão é com a Helena Caldeira Coelho, não é? Uma grande amiga minha que é oncologista e que tem uma vida muito inspiradora e que nos vai falar também da sua função, não é? De portadora de esperança, não só com os seus doentes, mas também com o seu exemplo e com o seu testemunho. E falei com ela há uns tempos, quando lhe pedi para fazer, portanto, no início do planeamento do passo a passo, e agora há pouco tempo, e de facto ela está super entusiasmada, tem imensas ideias super giras, portanto acho que vai valer muito a pena e estou com muita vontade de ouvir e sei que não me vai ajudar só a mim, que vai ajudar muitas outras pessoas. Portanto, ficamos por aqui hoje. Quero-vos agradecer também a vossa presença e despedir-me até à próxima sessão. Muito Obrigada, obrigada. Inês. Excelente resumo. Obrigada. Parabéns. Obrigada.